Imagine um disco voador despedaçado no deserto do Novo México, meninos correndo espantados em uma escola na África, ataques a pessoas que deixam marcas no corpo. Você acredita? Prepare-se, porque vamos começar uma jornada por 5 dos episódios mais misteriosos e assustadores sobre contato extraterrestre já registrado. De um misterioso acidente em Roswell até um dia comum em uma escola no Zimbábue que virou um marco na ufologia. Mas antes, deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo lançado. Agora se segure no sofá e pegue a pipoca. Incidente de Roswell. Imagine isso. É julho de 1947. No silêncio seco do deserto do Novo México, um fazendeiro sai para checar o pasto após uma tempestade. Mas, ao invés de encontrar apenas barro e cercas caídas, ele dá de cara com destroços estranhos, pedaços de metal brilhante, finos como papel, mas impossíveis de rasgar. O nome dele? William Mac Brazel. O que ele encontrou naquela fazenda? Essa é uma das maiores perguntas sem resposta da história moderna. Poucos dias antes, os Estados Unidos já estavam em alerta. Em junho de 1947, o piloto Kenneth Arnold avistou 9 objetos voando em formação sobre o estado de Washington. Ele descreveu os movimentos como um pires saltando sobre a água. E pronto, nascia o termo disco voador. Em meio ao clima tenso da Guerra Fria, qualquer coisa fora do normal no céu era motivo de preocupação. E quando os destroços misteriosos apareceram em Roswell, ninguém sabia ao certo o que estavam enfrentando. Mac Brazel levou os fragmentos ao xerife local. Pouco depois, militares da base aérea de Roswell chegaram ao local, liderados pelo Major Jesse Marcel. Eles recolheram tudo. Então, no dia 8 de julho, a bomba caiu. A Força Aérea dos Estados Unidos divulgou que havia recuperado um disco voador. Essa notícia correu o mundo. Os jornais estamparam manchetes que até hoje são lembradas como o ponto de virada na ufologia moderna. Mas foi só por 24 horas. No dia seguinte, os militares voltaram atrás. Disseram que foi tudo um engano. Os destroços não passavam de um balão meteorológico. Uma nova coletiva foi convocada. Desta vez, com fotos dos supostos materiais do balão. Mas aí começou o mistério. Por que um major experiente confundiria um simples balão com algo tão incomum? Por que tanto segredo? E por que, anos depois, novas explicações começaram a surgir? Nos anos 90, o governo americano revelou que os destroços pertenciam a um programa secreto chamado Projeto Mogul, que usava balões para detectar testes nucleares soviéticos. Até aí, tudo bem. Mas os rumores não pararam. Pessoas afirmaram ter visto corpos alienígenas sendo levados por caminhões. O próprio Major Marcel, anos depois, declarou que o que ele viu não era deste mundo. Outros mencionaram materiais com símbolos desconhecidos e peças que se moldavam e voltavam ao normal sozinhas. Alguns até dizem que houve uma autópsia extraterrestre. Seriam essas histórias fruto de alucinação coletiva? Ou seria a verdade sendo abafada? Hoje Roswell é praticamente a capital mundial dos OVNIs. Museus, festivais, passeios turísticos, tudo gira em torno daquele julho de 1947. Mas a pergunta continua. O que realmente caiu naquele rancho? Balão? Nave? Mentiras? Ou uma verdade tão grande que o mundo ainda não está pronto para ouvir? Operação Prato. Imagine uma ilha isolada do estado do Pará, no arquipélago de Marajó, onde moradores diziam que luzes estranhas apareciam à noite, disparavam raios brilhantes e deixavam marcas estranhas no corpo de quem ousava olhar para o céu. Esses raios vampiros, apelidados de chupa-chupa, aterrorizavam famílias inteiras. Essa não é uma história de ficção. É o incidente de Colares, que desencadeou a secreta Operação Prato, conduzida pela Força Aérea Brasileira entre 1977 e 1978. Quais foram os limites entre o militarismo, o inexplicável e o possível contato com algo além da compreensão humana?
Tudo começou em abril de 1977, no Maranhão, quando pescadores relataram ter sido atingidos por feixes de luz tão intensos que um deles morreu e outro ficou gravemente ferido. No mês seguinte, essa onda se intensificou em Colares, Pará. Moradores da ilha começaram a relatar luzes no céu que sugavam sangue literalmente de quem estava nas casas. O medo tomou conta da comunidade. Em resposta, o então prefeito José Ildone Favacho Sueiro solicitou apoio militar. A Força Aérea criou a Operação SWAT OP Prato, uma equipe com câmeras, filmadoras, gravadores e equipamentos de mapeamento se instalou em Colares, determinada a registrar o fenômeno. A Operação Prato teve duas fases principais em 1977, 20 de outubro a 11 de novembro e 25 de novembro a 5 de dezembro. Comandada pelo capitão Irangê Holanda, com apoio do brigadeiro Protásio e de militares como o sargento Flávio Costa, a missão envolveu centenas de testemunhas, dezenas de imagens fotográficas e horas de filmagens não divulgadas ao público. Relatos dramáticos. Luz que queima. A equipe documentou incidentes variados. Pessoas, incluindo crianças, sofreram queimaduras após feixes luminosos tocarem suas peles. Animais também foram atingidos, segundo depoimentos locais e do médico Velaide Carvalho, que tratou cerca de 40 vítimas, com pelo menos 2 mortes atribuídas ao fenômeno. Capitão Holanda admitiu à imprensa: "Eles estavam irradiando luzes que queimavam a pele. Registramos várias queimaduras." Os efeitos semelhantes à queima irradiada levantam dúvidas sobre uma possível origem tecnológica ou algo além da tecnologia terrestre. Documentação e evidências. Após 4 meses de investigação, foram coletados cerca de 500 páginas de relatórios, 500 fotos e 16 horas de filmagens. Quase tudo permanecia sob sigilo. Em maio de 2005, alguns documentos foram liberados a ufólogos selecionados durante encontros com oficiais da FAB Documents, cerca de 110 fotos e 160 relatórios. Os relatórios contêm cerca de 300 registros detalhados, incluindo encontros observados diretamente por Holanda e equipe. Em muitos relatórios, eram descritos coisas como discos iluminados que emergiam da água ou mergulhavam nela. O fim misterioso da operação. Em dezembro de 1977, o Brig Protásio encerrou a operação oficialmente, mas Holanda continuou investigando de forma não oficial durante meses. O mistério se intensificou em 1997, quando Holanda cedeu entrevistas a Ademar Gevaert e Marco Antônio Petit, revista UFO. Meses depois, ele foi encontrado morto. A causa oficial foi suicídio, mas seguidores do caso suspeitam que houve coerção. Ufólogos como Jacques Vallée sugerem efeitos de radiação tipo micro-ondas, capazes de causar queimaduras sem deixar marcas externas, compatível com as lesões relatadas. Céticos apontam para a histeria coletiva, fenômenos atmosféricos ou experiências ultra-secretas do governo, talvez relacionadas ao contexto da ditadura militar. Apenas em 2009, foi liberada parte dos documentos oficiais do caso pelo Arquivo Nacional. E ainda muitos continuam em sigilo absoluto. A demora na liberação oficial, segundo Ademar Gevaert, estimula suspeitas de censura. Legado e impacto cultural. A Operação Prato foi considerada um dos maiores esforços secretos do Brasil para investigar OVNIs. Gerou um dos maiores flaps ufológicos da história, influenciando cultura popular, podcasts, reportagens em programas de TV aberta como Fantástico. Colares é hoje referência quando o assunto é OVNI no Brasil. Um verdadeiro Roswell amazônico com memórias vivas de medo e mistério. Mas afinal, o que foi Operação Prato? Um programa militar que errou brancamente ao ignorar a segurança de civis? Uma ameaça real vinda de além do planeta? Ou algo muito mais sombrio vindo de dentro do próprio governo? As testemunhas, documentos, fotos e relatos persistem, mas a verdade pode estar enterrada nas mãos de poucos. E você?
Acredita que os raios de luz em colares foram tecnologia extraterrestre? Foi ação do vampiro chupa-chupa? Ou apenas uma arma secreta da ditadura? O ET de Varginha. Imagine a cena. É uma tarde quente de janeiro em 1996, na pacata Varginha, sul de Minas Gerais. A chuva cai forte, o ar traz um cheiro incomum, e 3 jovens voltando para casa fazem algo que mudaria o rumo daquela cidade para sempre. O avistamento das meninas. 3 meninas entre 14 e 22 anos, Liliane, Valquíria e Kátia, decidiram cortar caminho por um terreno baldio, mesmo com a tempestade. Era 20 de janeiro, quando em meio ao vento e à lama, viram algo que não pertencia àquela realidade. Ali, agachado ao lado de um muro, estava um ser estranho. Cerca de 1,60 m de altura, cabeça desproporcional e olhos vermelhos brilhantes, do tamanho de bolas portáteis. Atordoadas e com medo, uma delas gritou: "É o diabo!" As meninas correram e contaram à mãe, que as acompanhou até o local. Lá, viu pegadas incomuns e sentiu um odor forte semelhante ao amoníaco. Mas da criatura, só restava o silêncio e o cheiro estranho. Nas horas e dias seguintes, moradores e agricultores afirmaram ter visto um OVNI pairando sobre propriedades locais. Um casal ligou para a polícia, relatando um objeto com formato semelhante a um submarino, soltando fumaça branca. Enquanto isso, surgiram denúncias surpreendentes. Bombeiros teriam capturado um ser estranho junto a militares, e a criatura teria sido levada em uma caixa. Mais tarde, policiais militares teriam capturado um segundo ser. O caso ficava cada vez mais assustador e misterioso. O programa Fantástico, em fevereiro de 1996, popularizou o caso. A repercussão ganhou força com reportagens internacionais, inclusive no Wall Street Journal. Logo, veículos de mídia global começaram a chamar Varginha de o Roswell brasileiro, aumentando o mistério e o turismo local. A cidade ergueu totens em forma de nave e transformou seu reservatório de água em um disco voador gigante. Apesar de tudo, as autoridades rebatem veementemente. O Exército e a PM afirmam que o movimento de tropas na região foi rotineiro, sem qualquer operação relacionada a extraterrestres. Um inquérito militar concluiu que os militares fotografados não transportavam alienígenas. Eram apenas treinamentos e simulações. A juíza militar Thelma Queiroz decidiu em julho de 1997 que o ET de Varginha nunca existiu, afirmando que os relatos se baseiam em interpretações equivocadas de um cidadão com deficiência intelectual. Mesmo sem provas físicas concretas, continuam os relatos de moradores e bombeiros. Alguns dizem que viram caminhões militares transportando recipientes selados, possivelmente com corpos de seres desconhecidos. Existe até quem afirme que uma das criaturas estava doente ou morrendo. Diversos ufólogos acreditam que pode ter sido um suposto crash de UFO e que as autoridades intervieram prontamente para acobertar o caso. Já um estudo paralelo fala em confundologia. Testemunhas em choque enxergaram o que queriam acreditar: magia, ETs ou invasores. Pense comigo, uma cidade que vivia tranquila, de repente alçada à fama mundial por algo que parecia tirado de um filme. Jovens com olhos vermelhos, adultos impressionados, militares espiando, câmeras espreitando, e até um hospital seria palco de eventos jamais revelados. E agora, 29 anos depois, a cidade colhe frutos do misterioso episódio. Turismo, conferências, produtos temáticos, mas, paralelamente, cresce o silêncio oficial. Afinal, o que realmente se passava por detrás das portas da ESA, da PM, do Exército e do hospital? E você? Acredita no ET de Varginha? Será que as meninas viram realmente um ser alienígena? Ou tudo não passou de histeria coletiva e confusão mental? Caso da Escola Ariel. Imagine um dia comum em uma escola primária em Rua, no Zimbábue. Crianças correndo pelo pátio, o calor africano quente, risadas e brincadeiras, nada extraordinário. Até que algo realmente extraordinário acontece. Era 16 de setembro de 1994.
por volta das 10 horas da manhã, durante a pausa escolar. 62 alunos com idades entre 6 e 12 anos estavam no pátio no recreio, enquanto os professores participavam de uma reunião dentro da escola. De repente, muitos viram um ou mais objetos prateados, discos, descendo do céu e pousando em um campo próximo à Ariel School. As crianças correram para a borda do pátio e, pasmem, relataram ter visto criaturas baixas trajando preto com olhos grandes. Alguns se aproximaram e, segundo os relatos, comunicaram uma mensagem, por telepatia. Vários ficaram apavorados, chegando a chorar. Após a saída das crianças, elas contaram o ocorrido aos professores, mas foram ignoradas. Já em casa, os relatos se espalharam, e muitos pais foram até a escola no dia seguinte para confrontar a direção. A emissora nacional ZBC falou sobre o caso, e logo a pesquisadora Cynthia Hind, famosa por casos semelhantes, foi chamada. No dia 19, o correspondente da BBC, Tim Leach, esteve no local e declarou: "Eu lidei com zonas de guerra, mas isso eu não consegui lidar." No dia seguinte, Cynthia entrevistou as crianças e pediu que desenhassem o que viram. Os desenhos foram chocantemente semelhantes a pequenas criaturas com olhos grandes vestindo preto. Em novembro de 1994, o psiquiatra de Harvard e ganhador do Pulitzer, John E. Mack, viajou para investigar. Mack ouviu dezenas de testemunhos e ficou impressionado com a consistência dos relatos. Segundo ele, as crianças relataram ter recebido mensagens ambientais. Poluição não deve continuar. Não sejamos muito tecnológicos e que o mundo pode acabar se não cuidarmos do planeta. Em alguns depoimentos chocantes, uma menina disse: "Eu lembro de olhos grandes que você não podia desviar o olhar. Senti uma mensagem no meu ser." Outro menino falou: "Eles nos advertiram sobre algo que iria acontecer. Devemos cuidar do planeta." Emily Trin, uma das alunas depois crescida, pintou quadros ilustrando as mensagens que recebeu. Muitos céticos apontam para a histeria coletiva ou atuação disfarçada de educadores. Brian Dunning, do podcast Skeptoid, destacou falhas na coleta dos depoimentos. Hind entrevistou as crianças em grupos, propiciando contaminação mútua. Além disso, a mensagem telepática só aparece nos relatos de Mack, sugerindo que o psiquiatra pode ter influenciado as crianças. Por outro lado, testemunhas permanecem firmes, destacando que não confundiram rochas com discos voadores. Até hoje, as crianças que relataram o avistamento mantêm que aquilo ocorreu de verdade, e algumas afirmam sentir quando eles, os seres, estão voltando. O que pensar disso? Um fenômeno real de outro mundo, com mensagens alertando a humanidade? Uma ilusão coletiva moldada por influências inconscientes? Um evento que surpreendeu psiquiatras e jornalistas, mas desconcertou a ciência? Ao imaginar dezenas de crianças em choque, olhando para um disco, sentindo uma presença e recebendo mensagens que ainda hoje ecoam, a questão que fica é: será que fomos visitados e simplesmente não ouvimos com atenção? E você? Acredita no avistamento em massa em rua? Foi um encontro real com outra inteligência? Ou um fenômeno psicológico coletivo? 5 histórias, 5 lugares diferentes, 5 momentos que desafiam o que entendemos como realidade. Em Roswell, destroços enigmáticos caíram do céu. Em Minas Gerais, um agricultor foi levado pelas estrelas. Na Amazônia, luzes atacaram e deixaram marcas reais. Em Varginha, o improvável se materializou no quintal de uma cidade. E no coração da África, crianças inocentes ouviram um alerta, talvez o mais importante de todos. Coincidência? Delírio coletivo? Ou evidências espalhadas de que nunca estivemos sozinhos? A verdade pode estar nos detalhes, no silêncio dos governos, ou nas memórias de quem ousou olhar para cima. Agora eu quero saber de você. Qual desses casos mais te impactou? Você acredita que estamos sendo observados? Ou que já fomos visitados? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos debater juntos. Se esse vídeo acendeu aquela chama da curiosidade aí dentro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum mistério novo. Porque aqui, a gente não só conta histórias, a gente investiga o impossível.
Nos vemos no próximo episódio. E até lá, continue olhando para o céu.